Opa, tranquilo? Nesse vídeo estarei analisando todo o traço de Dragon Ball, o pai dos animes, e te mostrando por que ele se tornou referência para grande parte dos mangás da atualidade. Estarei falando aqui de diversos aspectos na construção do personagem, os poderes característicos, até como as linhas de movimento são usadas para a dinamicidade dos quadros. E a minha missão no vídeo de hoje vai ser basicamente reproduzir com materiais simples uma página dessa obra. Então a única coisa que eu te peço nesse vídeo é que você deixe o like e, se possível, hype o vídeo também para ele chegar em mais gente. Os rostos de Dragon Ball é uma das partes mais características de toda a obra, conhecido por praticamente todo mundo, por mais que tenha passado por uma variação legal de estilo do começo da obra até o final do Z, que é o período em que o Akira Toriyama desenha, pois no começo o traço era um pouquinho mais cartunesco, traços um pouco mais redondos, mais estilizados, focados realmente pro clima extrovertido da obra, passando por essa adaptação lá pro começo do arco do Freeza, onde os traços começaram a ser mais rígidos, mais robustos, com formas mais quadradas para realmente exaltar a força dos personagens. Os olhos são relativamente simples e se alteram conforme a fase da obra, com sobrancelhas extremamente marcadas e sendo o principal fator que designa a expressão dos personagens. Os narizes, tá certo? São mais simplificados e essencialmente mais triangulares, bocas geralmente menores e com aberturas bem exageradas quando possuem uma forte emoção, e os cabelos é uma das coisas que mais diferencia os personagens, até porque se tirar o cabelo todo mundo vira o Goku. Eles são separados em blocos grandes e com mechas relativamente espetadas e vão totalmente contra as leis da física. Só isso que eu preciso falar. Resumindo, o autor ele possui um traço realmente mais simplificado e estilizado, por mais que ele ressalte realmente esse aspecto mais rígido para entrar em consenso com o conteúdo da obra mesmo, focado realmente em batalhas, em força, buscando uma certa seriedade a mais. Isso dá pra perceber até mesmo pelo formato do rosto mesmo. O seu formato passou a ser mais definido e principalmente na mandíbula e no pescoço aparenta realmente esses traços, essas linhas mais duras, menos arredondadas. Em primeiro momento, os corpos de Dragon Ball aparentam seguir uma característica mais realista, mas claramente ele exagera em algumas proporções para transparecer mais a força do personagem. Isso, obviamente, a gente está citando principalmente os personagens humanoides, né? Como Goku, Vegeta. Eles possuem esse exagero em determinadas áreas, realmente para colocar já em exibição desde o começo a força de lutador deles e essa estética mais rígida que se mantém em todo o traço. Logo, os ombros tendem a ser mais largos, braços e pernas fortes, porém não tão detalhados assim, e uma mudança significativa entre as fases do mangá, de um traço mais cartunesco, como eu dito anteriormente, onde os personagens eram relativamente até achatados, se você for pensar de certa forma, para uma coisa um pouquinho mais próximo do real, mas ao mesmo tempo exibindo mais dessa força dos personagens, como dito anteriormente. O autor também tenta demarcar bem a divisória de cada músculo, então dá pra você ver claramente o que é cada coisa, mostrando a definição do personagem assim. Meu parceiro, você tá querendo aprender a desenhar melhor e não sabe por onde começar? Pensando nisso, chegou o Jornada Jovem Desenhista, um curso completo por apenas R$ 67. Tendo 29 aulas, você aprenderá desde os fundamentos até técnicas avançadas sobre desenho, com um método que já conquistou mais de 2.000 alunos. Você ainda terá 7 dias de garantia, por mais que eu seja uma das provas que o método funciona, e além disso pode adicionar o módulo de pintura e o suporte direto com o professor caso queira. Não deixa passar essa oportunidade. Link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tamo junto. Os poderes de Dragon Ball é uma das partes mais icônicas e características dessa obra, como Kamehameha, Gallic-Roll, Genkidama, todos esses golpes que são conhecidos pelo mundo inteiro. E isso se dá, além da força desses golpes, da estética que eles possuem. Eles são fáceis de discernir. Os feixes são bem definidos, com poucos detalhes internos, de uma certa forma, e com uso extremamente adequado nas linhas de movimento para dar sensação de velocidade ao eles executarem esses golpes. Porém, isso até certo ponto, porque com a chegada do Super, o Toyotaro ele sofreu muitas reclamações, principalmente pelo fato desse exagero na hora de designar essas linhas de movimento na hora das lutas. Além disso, o uso da perspectiva na construção da pose do personagem é excelente, por isso eu quis destacar, por exemplo, ali na parte do Vegeta, uma pose bem mais dinâmica, uma pose que demonstra realmente que realmente está acontecendo aquilo, né? Não uma pose tão travada. E para você conseguir desenhar esses poderes, a maior dica que eu tenho para te dar é você ter um controle, principalmente na anatomia da mão, que é uma parte extremamente difícil de desenhar, mas que é extremamente necessário para você reproduzir qualquer golpe de grande expressão de Dragon Ball.
Então vamos lá para a reprodução dessa página. Diferente de Jujutsu, é um traço que eu não tenho um controle tão grande na hora de reproduzi-lo, então confesso que eu passei um pouquinho de aperto no começo, por isso eu deixei as partes mais difíceis pro final, começando pelo Moro. E pelo carinha do quadro de baixo, que sinceramente não sei o nome, mano. Por que eu fiz isso? Por serem personagens que estão retos, não tem muita anatomia pra preencher, não tem muita coisa pra fazer ali, é só o feijão com arroz, que é o básico. Então eu tive um pouquinho mais de liberdade pra ir pegando o jeito. Pra depois, enfim, pro Goku de corpo inteiro, que foi o único real desafio que eu encontrei ao longo desse desenho, por conta de algumas proporções. Eu não entendi muito bem algumas proporções já no início, e por isso ele acabou ficando um pouquinho pequeno em relação ao quadro. Não em relação ao quadro, mas em relação à referência, tanto que eu tive que completar ela com algumas outras referências, principalmente na parte do joelho para baixo. Isso fez com que ficasse um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais cansativo, mas até aí tranquilo. E por fim, fiz o Goku ali de cima, com o método que vocês já conhecem, que eu já passei aqui no canal diversas vezes, que foi uma parte mais tranquila assim de fazer. E sobre a line, foi o setor mais descontraído assim, de certa forma, bastante variação no traço, consegui fazer com bastante calma. É um estilo de line que eu já tava bastante tempo sem fazer, que é com caneta nanquim, e mesmo assim eu acho que saiu um bom resultado, e valeu muito a pena ter feito essa experiência, principalmente para eu conhecer um pouquinho mais esse traço, que é um traço que eu sempre tive uma certa dificuldade na hora de reproduzir. E meu parceiro, depois de uns bons meses eu tô começando meu próximo desenho finalizado. Ele vai estar saindo semana que vem aí pra vocês. Eu acho que vocês vão curtir pra caramba. E a única dica que eu posso dar é que ele não é de anime, tá, mano? Então já pega essa dica, chuta aí o personagem que você achar que é aí nos comentários e vamos ver se você acerta, fechou? Fiquem com Deus, falou, fui! Me diz o que você faria se se reunisse um dia as esferas do dragão. O que você desejaria? Qual problema resolveria?